escola é importante, todo mundo sabe. Embora ela tenha sido organizada de maneira bem parecida ao redor de todo o mundo, aqui no Brasil teve suas peculiaridades. Então agora vem comigo que eu vou te mostrar historicamente como isso aconteceu. Vamos começar a aula. O ano foi 1549, quando os jesuítas, liderados pelo padre Manuel da Nóbrega, chegaram aqui no Brasil. Eles vincularam a doutrinação, ou seja, a mudança de hábitos e costumes, com a alfabetização, ou seja, o ensino das primeiras letras. F de docinho, E de escola, F de feijão. Eles eram responsáveis por 3 categorias de pessoas: os indígenas, os filhos dos fidalgos portugueses e também dos escravos. Houve a rotinização do tempo e dos espaços, ou seja, tinha horário para dormir, para comer, para trabalhar, e também para serem ensinados sobre os ritos religiosos. Aí, em 1564, surgiu o primeiro colégio para brancos. Talvez todo mundo aqui seja negro com a cara pintada de branco. Além de jesuítas, também havia outras ordens religiosas, como os franciscanos e os carmelitas. A partir do século XVII, surgiram os primeiros conventos, desejado pelos pais portugueses que preferiam ver suas filhas no convento do que vê-las casadas. Mesmo assim, o que vigorava era crianças abandonadas, filhos ilegítimos e órfãos que não tinham acesso nenhum à educação. E por causa do padroado, o rei comandava a igreja. Por isso, o português era o único e justo merecedor das terras conquistadas, de benefícios materiais e um espaço diferenciado na sociedade, nas escolas, nas igrejas e no reino dos céus. Esses não eram caras brancos comuns. Além disso, os portugueses impuseram o que era adequado e o que não era. O tratamento de Barta é indisciplinado. A Companhia de Jesus ficou aqui no Brasil 210 anos. Eles só saíram quando foram expulsos, lá em 1759, por Marquês de Pombal. E aí começa a Era Pombalina. Aí, a tutela da educação passa da igreja para o Estado. Por quê, gente? Porque essa época do iluminismo, do racionalismo, ou seja, a ciência deve ser útil para a humanidade. O saber é a luz que ilumina as trevas. Houve a introdução das ciências modernas e também a gente tem que lembrar que a língua falada, a língua ensinada deveria ser a língua materna. Please, I don't understand nothing, tá? No English aqui. I want a salad. Salad for me. Salad? É. Okay, what kind of dressing would you like? We have Russian blue cheese, Italian balsamic, olive oil. Aí quebra a gente, né? Eles embromam, né? Garoto, não atrapalha minha vida não. É salad que eu quero, only salad. Realidade mais capitalista, mais empreendedora, porque antes a teologia ocupava um lugar central. Agora, Pombal colocou a educação em primeiro lugar. A educação agora, sobre responsabilidade do Estado, precisa ser laica. Um fato interessante é que aos meninos índios cabia a alfabetização, mas às meninas índias cabia aprender a bordar. Aí, em 1772, surgiu o conceito de aulas régias. E o que era isso, afinal? Era a coroa que pagava o professor para ele poder dar aula na sua casa, uma determinada disciplina, ou seja, o aluno que precisava se deslocar de casa em casa e de vilarejo a vilarejo para conseguir ter suas aulas. Mãe, será que tem vaga para mais um aluno aí na sua turma? E adivinha? Havia muita falta de professores régios no Brasil. Ficar na mesma turma que ele, dona, porque eu acho que eu tô no nível mais alto. O que a gente pode notar com isso é que as classes populares tiveram pouco acesso à educação até o século XIX. E também depois dele. O ano é 1807. A corte chega no Brasil. É o ensino técnico superior que ganha destaque. Já o ensino popular, primário e médio foi totalmente esquecido. 1822. Começa o Império. Em 1824, a gente tem a Constituição falando que a educação deve ser gratuita a todos os cidadãos. Porém, negros e escravos alforriados não eram considerados cidadãos. Em 1826, a gente tinha as pedagogias, os liceus, os ginásios e as academias. Quando nós vamos começar a ler e a escrever? A Lei Geral vai criar as escolas de primeiras letras, ou seja, a escola primária para meninos e para meninas. Porém, ainda sem um tempo determinado, né?
Em 1834, a gente vai ter um ato adicional. Nesse ato, ele fala que a educação agora vira responsabilidade dos estados, das províncias. Fez dever de casa? E então, eles vão ter que cuidar e organizar o sistema de ensino e também a formação dos professores. Gente, mas agora vai ficar dependente, muito dependente da fragilidade das províncias e também das oligarquias regionais, né? 1889. É o fim do Império, né, gente? Tchau, tchau. Só pra gente resumir, esse período foi um período que tentou se homogeneizar, sabe? Valores iguais, cultura igual, língua igual, mas no aspecto de criar uma identidade de Estado-nação. Ou seja, o professor, ele tinha papel de civilizador. Então eu sou o culpado. Ele era a autoridade suprema ali do pedaço. Só que acima dele também tinha os inspetores, que também o vigiavam e também disciplinavam. Porém, só pra gente entender, a escola ela foi estudando uma cadeia de poderes, onde o objetivo único ali era ordenar e disciplinar os indivíduos para que eles se tornassem obedientes. Medo de quê? De que mais pode ser? De que saibam que nem eu nem você fomos à escola. Olha só, agora é você que tá com cara de medrosa. Mas claro, Chaves, eu tenho um papai e todos os papais se irritam com seus filhos quando eles vão brincar no parque em vez de ir pra escola. Mas você não tem um papai que te castigue. Então eu não tenho por que ter medo. Ah, não. Será? Imagina quando o mestre linguiça descobrir o castigo que ele vai te dar, hein? Calma. Em 1891, a gente vai ter a primeira Constituição Republicana. E nessa Constituição vai falar que os analfabetos, eles não podem votar. Você acha que eu sou ignorante, tá legal? Você é ignorante. Ignorante tá errado, seu burro. Também vai falar que as instituições públicas de ensino, elas precisam ser laicas. Em 1893, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a criação dos grupos escolares, só que esses grupos escolares, sendo pioneiro do estado de São Paulo, eles ainda eram isolados, não era nada generalizado em todo o Brasil. Em 1929, a gente vai ter as ideias de Auguste Comte sobre educação livre e gratuita, mas mesmo assim o Brasil vai estar com mais ou menos 65% da população analfabeta. A última pergunta é se tem alguma coisa certa aí. Quem é que me garante? Então, em 1930, é criado o Ministério da Educação por Getúlio Vargas. E a partir desse ano, a gente vai ter a influência da Escola Nova Americana no Brasil, dando importância à liberdade da criança e ao interesse do educando. Mas eu gostaria de poder brincar mais tempo aqui fora. Métodos de trabalho em grupo e também práticas de trabalho manuais. Valorizou os estudos de psicologia experimental. Ele é um gênio, Sr. Simpson. Esse Palermo? Impossível. E, finalmente, procurou colocar a criança no centro e não mais o professor. Em 1931, a gente vai ter a Reforma Francisco Campos, onde tentou expandir as escolas secundárias no Brasil e as universidades. A escola é grande! Em 1932, a gente vai ter o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Esse manifesto, ele mostrava o descontentamento dos educadores frente aos governantes no Brasil. Meu Deus do céu, não sei se eu rio ou se eu choro. Tinha razoavelmente aquela outra era minha, essa ideia de ser a tua. Não, essa, a outra era minha. Não, a minha. Eles pediam uma educação voltada para a vida. Uma educação mais real. Bons professores gostam de grandes desafios. Bons professores? E aí, em 1934, a gente vai ter uma nova Constituição que fala que a educação é um direito de todos. De gente, H de humano e de igualdade. Ser muito voltada à industrialização, ao ensino profissionalizante. E, bueno, vai ser 5 anos do primário, 4 anos do ginasial e 3 anos do colegial. Em 1937 vai acontecer a ditadura do Estado Novo, né? O ensino ele vai ser muito mais voltado ao nacionalismo e ao patriotismo. A educação nacional, a grandeza da pátria e a felicidade das crianças brasileiras. E também a escola secundária, ela vai ser transformada num currículo extenso. Vai ter uma diferenciação muito grande entre o trabalho intelectual, ou seja, o conhecimento intelectual da elite, dos mais favorecidos, e o conhecimento manual dos menos favorecidos. Flocos crocantes com glacê o levaram até onde ele está hoje.
Pode ser um produto químico desses que deixa ele assim tão esperto. Lisa, minha filha, talvez você deva comer isso também. Em 1942 acontece a disseminação de muitas instituições públicas e privadas do ensino secundário. Acontece uma expansão, mas isso não significa que se tornou mais acessível a todo mundo, né? É um sistema asqueroso, mas fazer o quê, né? A ideia é essa. Ah, é? Por 1947, Campanha Nacional da Alfabetização. Então escreve. Vou escrever. Quero ver, escreve. Na década de 50 acontece o boom da industrialização, né? Muitas pessoas começaram a sair da escola porque precisavam trabalhar. Não sabia o que esperar quando sair? E a partir de 64 a gente vai ter também a retomada do ensino técnico e profissionalizante. Em 1967, o ensino primário ele vira gratuito e obrigatório dos 7 aos 14 anos de idade. Mas aí vocês podem me perguntar, mas Elisa, e o ensino médio e superior, né? Como é que ficam? Que pergunta! Então, aí foi instituído que eles também seriam gratuitos, que seriam públicos, caso a pessoa ela comprovasse falta ou insuficiência de recursos. Só que, meus amigos, nessa mesma lei está escrito que gradualmente seria substituído o sistema de gratuidade por bolsas de ensino, ou seja, quem não tivesse condições de pagar, né, iria se ferrar. Vocês estão de sacanagem, né? Outra coisa, essa lei ela não garantiu a universalidade do ensino no Brasil. Por quê? Porque não trouxe a obrigação ao Estado de expandir a educação em todo o território do Brasil. Lá no governo Médici, teve a criação do Movimento Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Valorizando as culturas locais, o Mobral nada impõe, pelo contrário, apenas oferece condições para que o povo faça da melhor maneira aquilo que sempre gostou de fazer, ou aquilo que não podia mais fazer. O povo reencontra a sua própria alma. O baú da criatividade é sucesso na certa. Centro de leitura, de convivência musical e de artesanato, os postos culturais funcionam ainda como balcões de emprego. Este é ainda um aspecto da educação permanente, apontando o caminho certo para o homem que aprendeu, aprende e quer continuar aprendendo. Permanente por todo o território brasileiro, informal, flexível, descontraído, uma ação que aumenta o nosso espaço cultural. Desde seu Domingo Mobral, o Conversando com o Mobral. De 64 até 85, né, perdurou o regime militar. E ele teve algumas consequências, né? Porque o regime ele atacava diretamente a inteligência. Então, algumas consequências são o medo de pensar, né? Porque pensar significa ser exilado. Agora temos que ficar bem quietos e escutar, tá bom? E mesmo com o fim da ditadura, a gente continua com o hábito de usar a disciplina nas escolas. Já sabe quais são as regras? Sim, isso eu sei. São uns pãozinhos largos assim que tem centímetros. E, para nossa alegria, há uma expansão das creches da pré-escola a partir da década de 70. Tem algumas novidades animadoras para todos. E marcando aí nos anos 70, a gente vai ter a criação da Comissão Nacional do Vestibular Unificado. Isso quer dizer que agora o vestibular das universidades federais ia acontecer em dias diferentes. Iam ser cobrado unicamente o conteúdo visto na escola. Entre aí, guri, e preste atenção. Porque se prestar atenção, algum dia você poderá conseguir o que nós, Simpsons, sonhamos há gerações. E em 1971 vai ter a Lei das Diretrizes e Bases dizendo que agora é obrigatório que a criança esteja na escola a partir dos 18 anos de idade. E também vai ter uma mudança no nome. Passou a se chamar primeiro grau e segundo grau. Continua exatamente igual. De um caráter bem técnico e profissionalizante. No mesmo ano e com o mesmo objetivo, foi criado o supletivo. Olha, até rimou. Elas reclamavam porque a gente não tinha estudo, agora reclamam porque a gente está estudando. Só que, gente, teve outra lei de diretrizes e bases, essa no ano de 1996. E ela falava o seguinte, que
de caráter obrigatório e gratuito, a criança precisa estar na escola dos 4 aos 17 anos de idade. Pendurar isso daqui na parede. Primeiro grau vai ficar ensino fundamental e de segundo grau vai virar ensino médio. O ensino médio muda a vida de todo Brooklyn. As principais mudanças foram critérios mais flexíveis na avaliação e no aproveitamento escolar. Ai, meu Deus! Ah, pronto. Droga! Nossa, 59 é um belo fracasso. Eu não posso acreditar, sou fracassada. Agora eu sei como George Washington se sentiu quando entregou forte e necessidade aos franceses em 1754. Ah, você sabe, 1754, a famosa derrota para os franceses, professora. Meu Deus, Bart, tem razão. E daí? Acabou de demonstrar uma transferência de conhecimento. E devido à dificuldade relativa à obscuridade da referência, você merece um ponto extra em sua prova. É apenas justo. Eu passei, eu consegui passar, eu tirei uma boa nota, eu consegui passar, eu consegui tirar uma boa nota, eu passei, eu consegui passar. Ah, eu beijei a professora. Instrumentos para combater a repetência e a defasagem escolar. Marilda, ninguém tem culpa que o Paulão não estudou tudo que devia, ué. Ah, tá, você estudou. Não terminou nem o primeiro grau. Ele se ausenta frequentemente da escola, depois entrega aos professores pedidos de dispensa patéticos, que são evidentemente forjados de modo infantil, quando comparados a... Por favor, dispense Bart Simpson, ele esteve doente, Homer Simpson. Gente, também teve aumento da carga horária. De 667 horas aula anuais, passou para 800. Acho que a gente se deu mal, viu? Mal com L ou com U? Com... Também houve uma descentralização, de certa forma, e um aumento da autonomia pedagógica. E aí, em 1998 surge nosso queridinho, o Enem. Só que o Enem daquela época não era igual ao Enem de hoje. Essa prova vale nota? Era só um instrumento de avaliação do ensino do país. Já em 2005 surge o ProJovem e o ProEja. Não há vergonha nenhuma em querer aprender, se aperfeiçoar. E em 2006 acontece a mudança do ensino fundamental para 9 anos, ou seja, dos 6 até os 14 anos de idade. Foi a partir de 2009 que o Enem ele se tornou forma de ingresso para as universidades. E hoje ele é o maior vestibular do Brasil. Não podemos fazer só mais um pouquinho? Não. Sim, mais um pouquinho. Dá. Ah, pera, tem mais um pedacinho aqui, quer ver? Espero que este ano tenhamos um resultado melhor do que o ano anterior, porque senão vou ser obrigado a proceder. E cá estamos nós em 2020. Mas cabe a você analisar com um olhar crítico o que mudou e o que não mudou.